meus alunos do 8º ano. Hoje nós vamos começar uma nova unidade, vamos começar a unidade 3. E nessa unidade 3 nós vamos falar sobre o impressionismo e o pós-impressionismo, tá? A nossa aula está baseada nas páginas 141 a 146 do nosso módulo, tá? E hoje nós vamos falar sobre, vamos fazer uma pequena introdução ao impressionismo, ao pós-impressionismo, vamos falar sobre o impressionismo e vamos finalizar nossa matéria com o exercício relativo a esse conteúdo, tá? Bem, como introdução muito oportuno vocês saberem, tá, que na unidade anterior nós vimos que o realismo, tá, tanto na literatura quanto nas outras linguagens artísticas, ele rompeu com a ideia de que a arte deveria de representar a realidade por meio de emoções ou a natureza como um fruto de um processo divino, tá? Então, o que acontece? Com o avanço da ciência e da tecnologia, tá, aquela antiga concepção ele foi perdendo a força, tá? Assim como a realidade passou a ser representada pelos artistas realistas como era de fato, tá? O que aconteceu em decorrência disso? A burguesia que estava se enriquecendo, tá? E ela cada vez mais se preocupava em embelezar os ambientes em que ela frequentava, tá? Como? Por meio de aquisição de obras de arte. Então, a pintura da academia, na época, ela não apresentava a realidade do período, tá? E Paris passava por um período de modernização, obras na rua, alargamento das avenidas, uma série de obras e tal. Então, a pintura ela estava desconectada do mundo real e da origem do movimento impressionista. Tá, nós temos aí, olha, um desenho, né, uma litografia que ele reproduz um pouco do panorama vivido na época, tá? É a vista de um bairro em demolição, né, de Dumier, tá, de 1854. Tá? Então, o que acontece? No impressionismo, tá, esse movimento, tá, alguns artistas eles se negaram a expor nos salões de arte que seguiam as regras da academia. Quando eu falo academia, gente, eu estou falando das escolas de formação de pintores, artistas de modo geral, né? Então, esses deram origem a um grupo, né, chamado Sociedade dos Artistas Independentes. São eles, né, eram eles, né, o Félix Nadu, tá, o Claude Monet, tá, o Camille Pissarro e o Edgar Degas. Tá? Então, esse grupo, tá, ele não desenvolveu um estilo próprio, tá? Mas eles participaram ativamente da desconstrução do sistema de arte imposto pela academia. Eles simplesmente se negaram a cumprir o que prescrevia a escola de pintores, a academia. Então, esses artistas ficaram posteriormente conhecidos como impressionistas, tá? Eles eram artistas independentes, eles foram muito influenciados pelas características das pinturas dos realistas, tá? E as características eram o seguinte: a atenção à atmosfera, que era uma característica de Jean-Baptiste Camille Corot, tá? O interesse pela retratação da vida simples de François Millet, tá? A busca pela intensidade de Courbet, tá? Então, aproveitou-se um pouquinho da característica de cada um desses artistas, tá? Então, por outro lado, tá? Eles se libertaram de um estilo fixo. Eles buscaram na luz natural a principal fonte de inspiração para a pintura,
tá? Então, Edouard Monet, tá? Foi um artista do que mais influenciou esses jovens artistas e foi considerado, por causa disso, um dos precursores do impressionismo, tá? A técnica dele passou gradativamente da retratação da realidade para uma pintura mais livre, tá? O Manet afirmava que a verdadeira forma de fazer arte era representar aquilo que vemos à primeira vista. Então, o que você vê à primeira vista é a impressão que você tem, tá? A partir do momento que você tem um segundo olhar, você já não está retratando a sua impressão, você está retratando uma visão elaborada, porque você já tem um conceito formado, tá? Então, essa afirmação de Manet tornou-se a síntese do movimento impressionista, tá? Você retratar a sua impressão, e a impressão é a visão que você tem a partir do primeiro olhar. Eu vou mostrar para vocês uma obra chamada Almoço na Relva, tá? De Manet, tá? Ele demorou um ano para fazer essa obra, de 1862 a 1863. É um óleo sobre tela, um quadro de 2 metros por 1,64. Está no Museu d'Orsay, em Paris, na França. E essa obra, ela foi um verdadeiro escândalo na época. Olha só, é um grupo de pessoas, 2 homens, 2 mulheres, tá? Eles parecem olhar para a pessoa que está pintando, mas foi um escândalo pela a técnica que Manet usou e por estar essa mulher nua, porque era uma coisa incomum em Paris dessa época, né? E também o conjunto que Manet fez. Dificilmente você vai achar uma pessoa que fique à vontade, estando nua, no meio de 3 pessoas vestidas. Então, essa falta de desconforto na pintura que Manet retratou gerou um desconforto à crítica da época, tá? Notem que ela está muito à vontade, ela é bem branquinha e ela parece não se importar com estar se dando a ver e vendo, porque ela olha para a gente, tá? E notem que é a primeira coisa que você, quando você olha no quadro, você que prende a sua atenção. Notem que lá no fundo tem uma outra jovem que ela está vestida e está abaixada pegando alguma coisa, mas o nosso olhar se dirige diretamente para essa jovem que está sem roupas, né? Bem, o impressionismo, tá? Olha só, com essa tela exposta no Salão dos Recusados, tá? Esse Salão dos Recusados, ele foi criado para obras recusadas no Salão de Paris de 1863, tá? Então, o Manet, como eu falei, ele causou um grande choque no meio artístico, tá? Pela retratação de uma mulher nua ao lado de 2 homens, tá? Outra pintura muito importante para o início do impressionismo foi a obra Impressão Nascer do Sol, Claude Monet, tá? Essa obra foi exibida em 1874, foi uma exposição coletiva, tá? E o jornalista e crítico Louis Leroy, tá? Caracterizou aquela obra como impressionista. Acontece, gente, que a palavra impressionista na França, né? A palavra impressão, ela, na época, no meio artístico, ela significava esboço, tá? A palavra significava esboço. Então assim, com essa palavra que esse crítico falou, estava aí consolidado o impressionismo como movimento, tá? O que acontece? Se consolidou o impressionismo, tá? Mas ele estava menos interessado na representação clássica da natureza e mais atento aos contrastes que a luz natural produzia nos objetos retratados, tá? A apreensão individual daquela imagem, diante de um olhar de cada artista,
Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora a obra Impressão Nascer do Sol. Tá? É uma obra, tá? O Sol é aquela bolinha que está lá no final do quadro, tá? E é essa a impressão que Manet teve quando pintou esse quadro. Bem, para concluir a nossa aula, eu vou pedir a vocês que resolvam o exercício. É uma questão apenas, né, da página 144 do nosso livro, e a questão é o seguinte: a essência da pintura impressionista estava, letra A, nas emoções carregadas que a cena provocava no artista, na captação da luz momentânea, na retratação da realidade de forma científica ou na representação de cenas mitológicas revisitadas. Apenas uma é a correta. E na próxima aula a gente faz a correção. Por hoje é só, um abraço para vocês e até a próxima aula.